Ok, pessoal, continuando aqui o nosso curso de eletromagnetismo. Agora a gente entra na nossa fase final, né? Qual que é a fase final? É a dedução das equações de Maxwell. Ué, mas vocês devem se lembrar que a gente já deduziu as equações de Maxwell anteriormente, né? Todo o curso foi apresentando as equações de Maxwell, só que a gente apresentou as equações de Maxwell na sua forma eletrostática, né? E magnetostática. Então a gente apresentou as equações de Maxwell estáticas. Ou seja, a gente viu o comportamento de campos elétricos e campos magnéticos na sua forma estática. A primeira coisa que a gente tem que se lembrar aqui sobre campos eletrostáticos e campos magnetostáticos é que eles são independentes. Campos eletrostáticos e magnetostáticos são independentes. A gente pode ver essa relação diretamente por conta das equações de Maxwell que a gente estudou até agora. Então, qual é a primeira equação de Maxwell? A primeira equação de Maxwell é a lei de Gauss. O que ela afirma? Ela afirma que uma certa distribuição de cargas ρS, ou seja, uma certa distribuição de cargas ρS, é capaz de provocar uma densidade de fluxo elétrico. Então, eu posso dizer que a divergência, né, do meu vetor densidade de fluxo elétrico é igual à minha densidade de cargas. Certo? Então, a gente pode expressar esse cara daqui na forma integral como sendo a integral ao longo de uma superfície fechada S do meu campo dds é igual a toda a minha carga envolvida no volume, ou V dV. Beleza, essa aqui a gente chamou de lei de Gauss. Aí nós temos em seguida a lei de Gauss. Opa, Claudiano, pode falar. Eu não estou apresentando. Sorry. Desculpa, gente. Deixa eu voltar aqui para vocês verem o que eu escrevi. Nossa. Desculpa aí, pessoal. Pera aí, deixa eu me concentrar aqui. Besteira. Vamos lá. Se for contar os pontos que eu perdi, João, eu já reprovei essa disciplina. Vamos lá. A gente viu as equações de Maxwell para o caso de campos elétricos estáticos e campos magnéticos estáticos, né? A gente chama esse par de eletrostática e magnetostática. Esses dois campos, quando estão presentes em uma reunião, eu li aqui e viajei. Esses dois campos, quando estão presentes em uma região, certo? Eles são independentes, isso é, se existe um campo elétrico constante e um campo magnético constante, eles dois não interferem entre si. A evidência que a gente tem para isso são as nossas equações de Maxwell estáticas, que a gente vai colocar aqui, certo? Então a gente começou aqui com a lei de Gauss, certo? A lei de Gauss, na sua forma diferencial, ela é dada por essa forma aqui: o divergente da densidade de fluxo elétrico é igual à densidade volumétrica, né? Eu botei ρS aqui, mas a densidade volumétrica naquele ponto específico, certo? Beleza. Eu também posso expressar essa relação como uma relação integral, certo? Então, a integral na superfície do meu fluxo. Então, esse cara daqui é o meu fluxo elétrico, né? Fluxo elétrico. Ele vai ser igual à minha carga envolvida. Essa é a lei de Gauss. A gente tem um equivalente da lei de Gauss para a magnetostática, né? Quem que é esse cara?
Eu estou agora comparando, né? Eu aqui usei a densidade de fluxo elétrico, então eu vou dizer agora que é a densidade de fluxo magnético. A densidade de fluxo magnético é igual a zero. Né? Por que ela é igual a zero? Porque não existem monopolos. A gente pode chamar esse cara daqui de lei de Gauss da magnetostática. Né? Magnetostática. Essa segunda equação de Maxwell aqui, ela aponta para a realidade de que não existem monopolos magnéticos. Isso significa que eu não posso ter uma monocarga magnética, uma carga magnética aqui QM, e essa carga magnética gerar, por exemplo, um campo magnético que diverge a partir desse ponto. Não. Os campos magnéticos eles são criados de uma outra forma. Eles são criados através de uma densidade de corrente, e essa densidade de corrente aqui gera linhas de campo magnético que rotacionam em torno dessa densidade. Então, portanto, daqui a gente tira a lei circuital de Ampère, que é a quarta equação de Maxwell, né? Que significa que o rotacional de H será igual à minha densidade de corrente volumétrica. Ou, na sua forma integral, eu posso dizer que a circulação de H em torno de uma linha é isso que implica a integração do rotacional, né? Esse cara daqui vai ser igual à corrente elétrica, né? Que é a integral de J ds. Óbvio que numa superfície aberta, né? Em que essa superfície S é limitada pela linha L. A mesma coisa acontece com todas as integrais aqui, certo? Quando eu tenho um volume e uma curva S, esse volume e essa superfície tem que ser iguais, né? Tipo, S é a superfície que limita o volume V. L é a linha que limita a superfície S. Faltou esse cara daqui, né? Faltou a densidade de campo magnético. Então, eu posso dizer que a minha integral numa superfície fechada do campo PdS é igual a zero. Isso aqui implica, essa forma integral, implica que todas as linhas de fluxo magnético que entram em um volume devem também sair desse volume, né? Então, o que isso aqui está dizendo? Se eu tenho aqui um volume, um espaço, um volume V, e linhas de fluxo magnético entram no volume, todas elas devem sair do volume, certo? É isso que isso está dizendo. Beleza. E a última equação, ela tem a ver também com o campo elétrico, mas ela tem a ver com a conservação do campo elétrico. A última lei afirma que o campo elétrico ele é conservativo, certo? Ou seja, o campo elétrico ele é irrotacional. Falta colocar aqui a lei circuital de Ampère. E aqui, o campo elétrico ele é conservativo. Então, esse cara daqui, ó, por enquanto, a gente vai colocar aqui como conservação do campo elétrico. Ela vai receber um outro nome, certo? Beleza. Então, isso implica que a integral num caminho fechado de E dl tem que ser igual a zero. Certo? Então essas são as nossas 4 equações de Maxwell nas suas formas diferenciais e nas suas formas integrais. Beleza. O que nós vamos estudar nesse capítulo? O que acontece quando nós temos campos magnéticos e elétricos variando, certo? Então vejam só, a gente acabou de ver o seguinte. Se nós temos uma certa carga carregada que, trafegando a uma velocidade u, na presença de um campo magnético B, será gerada uma força magnética, certo? Uma força magnética. E quem é essa força magnética? Essa força magnética é igual à quantidade, é igual à própria carga, né?
que multiplica U vetorial B. Esta força aqui irá provocar, se eu tiver um condutor aqui, um material condutor, e eu faço esse material condutor mudar de posição na presença de um campo magnético, então isso aqui vai gerar uma força magnética. Como dentro do meu condutor eu tenho elétrons livres e tenho lacunas, vai existir aqui dentro desse condutor um movimento de cargas. Um movimento de cargas livres, também conhecido como corrente elétrica. Ou seja, quando eu tenho um movimento de corrente elétrica, eu tenho uma corrente elétrica aqui no espaço, essa corrente elétrica ela gera um campo magnético. Só que um campo magnético estático, ele não vai gerar nenhuma corrente elétrica. Mas se eu tenho um campo magnético que varia, ou o campo varia no tempo, ou a posição do meu condutor varia, eu vou ter agora uma força magnética que induz uma corrente elétrica nesse fio. E essa corrente elétrica ela pode ser observada como uma tensão, certo? Ela pode ser compreendida como uma tensão. Então nós vamos dizer que existirá uma certa tensão induzida e essa tensão é de força eletromotriz, certo? Já que nós estamos fazendo com que os elétrons ou as cargas livres, né, se movam dentro do meu condutor, e ela vai ser proporcional à minha variação do campo com o tempo. Mas como é que essa relação vai se dar, né? Imagine que eu tenho aqui uma espira, um condutor. E dentro desse laço da espira existe um campo B que está variando com o tempo. Dentro dessa espira vai ser gerado uma tensão de modo a induzir uma corrente elétrica tal que essa corrente elétrica ela seja capaz de contrapor o campo que foi gerado. Certo? Ou melhor, de contrapor a variação do campo magnético. Então aqui, ó, se o meu campo está aumentando, vamos dizer assim, isso implica que a minha derivada do campo com relação ao tempo está também apontando nessa mesma direção, né? Porque o meu campo está aumentando. Então essa tensão aqui, ela vai estar numa orientação a fazer com que seja gerado um campo magnético no sentido contrário. Então esse campo magnético aqui é o campo magnético gerado pela variação aqui da tensão elétrica nessa espira. Qual que deve ser o sentido da corrente, né, para fazer com que o meu campo magnético aqui no interior dessa espira tenha esse sentido, né? Se a gente utilizar a regra da mão direita, a gente vai ver que, né, os meus dedos, né, enfim, meu dedo polegar vai ter que apontar na direção desse campo e os outros dedos apontam na direção que a corrente tem que fazer. Então vai ser induzida uma corrente nesse sentido aqui, né? Porque quando ela girar aqui, ela vai vir por aqui, vai girar. Se a gente fizer a regra da mão direita, a gente vai ver que isso vai induzir um campo magnético de modo a contrapor a variação de B de T. Perfeito? E isso vai, por sua vez, induzir uma tensão
dentro desse laço. Portanto, como os dois têm sentidos contrários, a gente vai dizer que isso aqui é igual a menos, certo? A variação e a equação que foi encontrada aqui pelo Faraday, então por isso lei de Faraday, é igual a tensão induzida aqui nesse laço, é igual a menos D. E aqui a gente vai introduzir uma nova variável que na verdade a gente já comentou para encontrar a indutância, né? Que é o nosso lambda, sendo o lambda o fluxo concatenado. Então, se a minha espira tem N enrolamentos, a minha tensão induzida nessa espira, por conta da variação do fluxo magnético que atravessa essa espira, será igual a menos N d psi dt, em que psi é o fluxo magnético dentro de uma das espiras. Eu só estou fazendo somar esse efeito aqui. Então, se uma espira causa essa variação, então N espiras vai causar esta variação aqui. No meu caso aqui, primeiro, né, que eu coloquei para uma única espira, esse cara daqui vai ser exatamente a d fluxo sobre dt, né, para uma espira. Robson, a tensão ele é induzida entre as pontas da espira, certo? Ok. A tensão elétrica vai ser gerada entre os terminais da espira. Você já deve ter percebido que o transformador ele é exatamente isso aqui, né? Então, o que vai ser o transformador? Vamos só fazer um comentário breve antes da gente avançar com essa equação aqui. O que é um transformador? Eu tenho um núcleo que é de um material ferromagnético. O que isso implica? Isso implica que a sua permeabilidade relativa é muito grande. Ou muito grande comparado, né? Ou a sua permeabilidade é muito alta quando comparado à permeabilidade do ar. Então a gente pode dizer que ela é muito maior do que 1. Isso implica que quando eu coloco um condutor vamos dizer que eu estou colocando aqui esse condutor com uma certa corrente I. Se a gente fizer aqui a regra da mão direita, a gente vai ver que esse cara está induzindo um fluxo magnético nesse sentido. Ok? Como é que eu faço para poder converter esses níveis de tensão e corrente para um outro trecho do circuito, né? Ou seja, eu estou pegando essa energia que foi introduzida nesse fluxo magnético e uso essa energia para induzir a corrente em um outro ponto. Eu coloco um outro condutor de tal forma que esse outro condutor envolva também esse mesmo fluxo. Certo? Só que esse fluxo aqui, ó, se a gente for fazer novamente a regra da mão direita, para onde que está fluindo essa corrente aqui? Para baixo, né? Essa corrente está fluindo nesse sentido aqui, né? Ok? Eu tenho uma corrente I1 aqui e uma corrente I2 aqui. Então aqui, se esse campo magnético for estático, nada feito. Mas se esse campo magnético for variável no tempo, certo? Então se eu tenho aqui uma corrente que varia no tempo, isso provoca um fluxo magnético
que varia no tempo. E aí, portanto, eu terei uma FEM induzida aqui. E essa tensão induzida no secundário vai ser igual a menos N dφ dt. Aí aqui no caso vai ser menos N2, né? O número de enrolamentos aqui no secundário. Beleza? Por isso que os transformadores, né, eles têm correntes alternadas. Aí vamos novamente focar aqui nessa equação e vamos desenvolvê-la. Então a equação que a gente tinha até então foi a tensão eletromagnética, né, a minha tensão, a força eletromotriz induzida, né, ela vai ser igual a menos N d psi dt. Psi aqui é o fluxo, né? Fluxo magnético. Então vamos considerar que a gente tem apenas uma espira. Então para uma espira ou um enrolamento, né? O que é que a gente tem? A gente tem que a minha tensão, força eletromotriz, vai ser igual a menos a derivada parcial do meu fluxo magnético. Então quem que é o fluxo magnético? A integral de B ds ao longo de algum espaço S aqui, né? Mas essa minha força eletromotriz eu posso dizer que é igual a integral numa linha fechada de E dl menos del t integral de B ds. Ok. Então agora eu posso utilizar, né, o teorema da divergência não. Eu estou integrando numa curva dl, né? Então eu vou usar o teorema de Stokes. Então pelo teorema de Stokes eu posso dizer que uma integral de um certo campo numa linha fechada é igual à integral do rotacional desse mesmo campo, né, do rotacional de E, ao longo da superfície que é encerrada por essa linha. Então, rotacional de E ds é igual a... E aqui eu vou inverter, ó. Eu estou fazendo a suposição, estou entendendo que a minha superfície S ela é constante, certo? O que eu estou mudando é o campo magnético. Então eu posso reescrever esse cara daqui como integral em S de menos a derivada do campo em relação ao tempo. E aqui surgiu uma outra, surgiu uma derivada, né, temporal do campo magnético, integral ds. Esta equação aqui ela só é válida, essa equação ela só é válida se ela é válida em partes. O que significa que em cada ponto do espaço os meus integrandos têm que ser iguais. Todo mundo entende o que eu estou querendo dizer, né? Então, o rotacional de E tem que ser igual à variação do campo com relação ao tempo. A este cara daqui a gente dá o nome de lei de Faraday. Eu posso sim, Robson. Robson está perguntando um exemplo aqui em que isso aqui não seria válido, né? Na verdade, essa equação aqui, só para deixar claro, essa equação específica ela é válida sim para todos os pontos no espaço. Eu não posso dar um exemplo em que isso aqui não seria válido, tá? Não existe exemplo em que isso não é válido. Essa equação é sempre válida. Agora, eu acho que o que o Robson quer dizer é o seguinte. A gente tem uma integral aqui de S, de f de x ds. Aqui x é posição, né? Igual a integral em S de
uma outra função aqui, vamos dizer que seja uma função g da posição ds, certo? Isso aqui só é válido quando f de x é igual a g de x. É esse exemplo aqui que você quer ver, Robson? Robson? Ah, certo, entendi. Eu disse que a igualdade só seria válida se a função valesse em partes. Isso, exatamente. Vamos lá. Vamos imaginar aqui um espaço bidimensional, certo? Bidimensional. Só em XY. Eu vou fazer um adendo aqui só para a gente visualizar essa questão aqui que Robson está falando. Vamos imaginar um espaço bidimensional. E nesse espaço bidimensional aqui, eu vou descrever f de x. E aqui eu vou descrever g de x. Para o mesmo espaço. Eu só estou representando graficamente a mesma função. Então vamos imaginar que o meu f de x aqui é igual a... Na parte positiva, isso é, para x maior que zero... Para x maior que zero, essa minha função vetorial aqui, ela é igual a, vamos dizer que seja igual a menos a z. Ou seja, em todos os pontos do espaço, ela é igual a menos a z. Certo? É uma função, é um campo vetorial, ok? Agora vamos dizer que para x menor do que zero, ela vale mais a z. Eu posso descrever essa função vetorial, né? Assim, esse campo vetorial. Ok. Agora vamos imaginar que g de x seja igual a zero para todos os pontos no espaço. Zero, eu estou falando do vetor nulo. E agora vamos fazer uma integral de f de x ds e vamos fazer uma integral de g de x ds. Então vamos escolher, por exemplo, essa superfície aqui, S. E vamos dizer que essa superfície esteja em iguais partes para o semiplano x positivo e o semiplano x negativo. Todo mundo concorda que essa integral aqui de f de x ds é igual a zero? Sim, né? Porque eu estou integrando iguais partes dos dois lados. Se eu pego a mesma superfície S e observo aqui em g de x, essa mesma integral aqui, g de x ds, vai ser igual a zero. Certo? Isso aqui é fácil de ver, porque nesse caso aqui eu estou definindo essa minha função g de x como um campo vetorial em que o meu campo é igual a zero em todos os pontos. Beleza. Agora, vamos supor que em vez dessa superfície S, eu estou pegando uma superfície S menor. Uma outra superfície que agora é um subconjunto da minha superfície anterior. Eu vou chamar esse cara daqui de S', no segundo S. E eu vou pegar essa mesma superfície aqui. Um subconjunto da minha superfície anterior. Então, S' e S. Aqui, facilmente, a gente consegue ver que a minha integral de f de x ds é diferente de zero em S'. Já que a minha integral de g de x ds em S', ela continua sendo igual a zero, né? Porque eu estou integrando ainda a mesma quantidade. Então aqui nós temos um caso em que essa lei aqui foi violada. Concorda com isso?
Sim, né? Beleza. Aí agora vamos voltar ao nosso exemplo aqui da lei de Faraday. A lei de Faraday. A nossa lei de Faraday, ela tem que ser válida, né, para qualquer conjunto de superfície SL. Certo? E aqui são dois campos diferentes. É o campo elétrico e a variação do campo magnético com o tempo. Então eles são dois campos distintos. Então eu tenho aqui uma situação análoga em que eu estou integrando um f de x e um g de x. Esse f de x aqui seja o meu campo elétrico, no caso rotacional do campo elétrico, e o g de x vai ser menos a variação do campo magnético com o tempo. São dois campos diferentes. Certo? Só que essa relação de indução aqui ela é válida para qualquer superfície S onde eu coloque a minha espira. Eu não posso ter restrições dessa superfície S. Se existe no espaço um campo magnético e esse campo magnético varia, em qualquer ponto do espaço onde eu colocar a minha espira, essa lei continua válida. Continua acontecendo a indução de tensão ali naquela lei, naquela espira. Ainda se a minha espira tiver um formato diferente, ou se ela for maior ou menor, a lei continua sendo válida. Isso significa que essa equação aqui, porque a minha equação ali embaixo, ela veio diretamente daqui, né? Essa equação da FEM induzida, eu desenvolvi essa equação até a gente chegar aqui, nessa que está circulada em vermelho. Então as duas tratam-se de duas formas de escrever a mesma equação. Certo? Beleza. Então a gente concorda, na verdade eu vou até perguntar, né? Porque não quer dizer que vocês concordem, mas o que eu quero levar vocês a concordarem é que esta lei aqui, ela é válida independentemente da escolha da superfície S. Vocês concordam com isso ou não? Ok, temos 3 concordâncias. Já é maioria? Não é maioria, né? Mas então, ela... ok, conseguimos 4. Então agora já temos 50%. Então, essa lei aqui, ela tem que ser válida independentemente da minha escolha da superfície S. Então eu não posso ter esse caso aqui, ó. Esse caso que eu exemplifiquei para vocês, isso não pode acontecer. Eu não posso ter uma superfície S de tal forma que o meu rotacional de E compense e essa compensação na integral ela se some à integral. Isso não pode acontecer. Eu tenho que ter cada elemento em cada ponto daquela superfície sendo exatamente igual, porque aí sim eu posso garantir que qualquer superfície S que eu escolha vai dar a mesma integral. Então esse exemplo aqui, ó, esse exemplo que está na tela agora, que é o meu integral de f de x e o meu integral de g de x, é um exemplo em que eu mostro que essa integral de duas funções, que são campos vetoriais diferentes, podem, dado a escolha conveniente de S, serem iguais. Não é isso que está acontecendo na lei de Faraday. Na lei de Faraday é necessário que esta lei seja válida em qualquer S, independente da escolha de um S particular. Isso só é possível se os integrandos desta integral forem iguais em todos os pontos do espaço. Então eu posso sair da minha equação integral e dizer que ela é uma equação diferencial, certo? As equações integrais, elas dizem que as somas são equivalentes. Mas as equações na sua forma diferencial, elas apontam que essa relação ela acontece em todos os pontos infinitesimais do espaço. Certo? Se você está aí atento, ligado, você deve lembrar que a lei de Faraday ela substitui uma das nossas equações de Maxwell do campo eletrostático. Qual delas? Qual delas?
a de que o rotacional seria nulo. Então a gente tinha lá na frente, ó, rotacional do campo elétrico igual a zero, né? Esse cara daqui apontava para a conservação do campo elétrico. Agora, os campos elétricos gerados através da indução magnética, eles não são conservativos. Isso viola a conservação de energia? Não, porque aqui nós temos uma conversão de energia. Era uma energia magnética que foi convertida em energia elétrica, certo? Então, assim, eu não tenho conservação de energia, eu não tenho violação da conservação de energia, certo? Porque isso não pode existir. Mas o campo elétrico induzido, né, por uma variação no campo magnético, ele passa a não ser mais conservativo. Ele passa a não ser mais irrotacional. Então nós vamos atualizar a nossa lei da conservação do campo elétrico. Nós vamos apagar isso aqui, ó. E vamos dizer que o rotacional do campo elétrico é igual a menos... Opa, não em preto. Menos a variação do campo magnético com relação ao tempo. Certo? E quem é que vai ser a minha forma integral? A minha forma integral vai ser só... Eu estou fazendo a integração aqui na superfície, né? Quando eu integro meu rotacional na superfície pelo teorema de Stokes, eu consigo a integral numa linha fechada EDL. E aí, como a minha integral é integral de superfície, esse cara daqui vai ser igual à variação da integral de B ds. Esse cara daqui é o fluxo, né? Fluxo magnético. Eu vou chamar essa nova lei de Maxwell de lei de Faraday, fazendo aqui alusão à indução. Todo mundo acompanhou até aqui? Essa é a grande conclusão da aula de hoje. Agora a gente vai fazer alguns exemplos, mas o importante é a gente entender todos os passos até a gente chegar aqui. Essa é a conclusão da aula de hoje. A gente está nesse caminho final, né, para terminar a disciplina. Hoje nós vamos atualizar essa equação, que já foi feito. Essas duas equações aqui, elas se mantêm constantes. E vai existir um outro fenômeno que a gente vai chamar de correntes de deslocamento, que vai introduzir aqui nessa última equação, na lei circuital de Ampère, um novo termo. E aí, quando esse novo termo for introduzido, a gente também vai atualizar o nome dessa lei de Maxwell, certo? Mas por hoje, a disciplina acaba essa semana, sim, Robson. Inclusive eu estava falando pro pessoal que chegou mais cedo, acho que foi o Gustavo que estava aqui. A gente vai... A gente não, eu vou colocar a nota de vocês hoje, certo? Das listas, tá? As listas da primeira VA. E aí eu vou ver se amanhã eu pego os projetos, porque aí os projetos eu quero olhar direitinho. Mas hoje eu acho que eu vou terminar todas as listas da primeira VA e já vou colocando para vocês as notas das listas, certo? Para vocês já terem uma noção aí de como é que as notas vão ficar. Certo? Mas aí nós vamos ter essa aula hoje. A aula hoje é para a gente atualizar a lei de Faraday, né? Para a gente introduzir a lei de Faraday. A aula de amanhã a gente introduz a lei Ampère-Maxwell, que é a forma final da lei circuital de Ampère. E na quinta-feira é o dia de todo mundo vir aqui bem zen, bem calmo, sabe? Bem dormido, com muita alegria e amor no coração, para a gente deduzir a equação da onda. E aí, a partir da dedução da equação de onda, vocês vão seguir aí nas mãos do professor Sérgio, que vai continuar com vocês Eletromagnetismo 2, e aí é só alegria, né? Que aí, deduzida a equação de onda, dá pra gente fazer tudo. É nessa última aula, na quinta-feira, que a gente mostra a relação do que a gente conhece como campo eletromagnético. Certo? Porque aqui, ó, deixa eu dar só um spoiler para vocês aqui.
A forma final, né, da nossa equação de Ampère vai ter aqui uma derivada da densidade de fluxo elétrico em relação ao tempo, né? Então, se vocês estiverem observando aqui, ó, perceba a relação entre essas duas equações. Eu estou dizendo que o campo elétrico tem a ver com a derivada temporal do campo magnético e que o campo magnético tem a ver com a derivada temporal do campo elétrico. Certo? Então aqui, se a gente joga uma equação na outra, vai surgir uma equação diferencial de segundo grau, certo? E as soluções das equações de segundo grau são senos e cossenos. Então isso implica que se o meu campo elétrico ou o campo magnético tiver uma forma senoidal ou cossenoidal, enfim, que é um seno também, ele vai induzir o outro campo, ou seja, se é elétrico vai induzir um magnético, se é magnético vai induzir um elétrico. Também com uma forma senoidal, porque é a derivada, certo? Então esse formato vai se manter. E aqui a gente consegue ter uma propagação. O campo magnético gera o campo elétrico gera um campo magnético. Isso é lindo, eu acho isso bonito. Por enquanto, estamos aqui. Certo? Sim, e aí o mais legal disso é que essa autogeração, ela independe de elementos que criem esses campos eletromagnéticos. Isso é, eu posso ter um circuito aqui, digamos assim, uma torre. Essa torre ela vai ter uma corrente elétrica induzida em alguma estrutura metálica. Essa estrutura metálica a gente vai chamar de antena. Então essa estrutura metálica a gente vai excitar uma corrente elétrica senoidal nela. Pode ter outras formas também. Ela pode ser uma corrente pulsada, por exemplo, já que essa corrente pulsada vai ter harmônicos, né? Senoidais, enfim. E esta corrente elétrica ela vai induzir um campo magnético. Esse campo magnético, por sua vez, se for senoidal, ele induz um campo elétrico. E o campo elétrico reinduz o campo magnético. Então, em pontos distantes daquela antena, ou seja, em pontos distantes da minha corrente elétrica, eu ainda tenho presença de campo eletromagnético. Então aí é absolutamente diferente da ideia de campo eletrostático e campo magnetostático, porque eles passam a se auto-realimentar. Certo? Enfim, eu não quero adiantar porque a gente vai ter uma aula inteira sobre isso na quinta-feira, mas é legal que a gente já introduza esse conceito para que a gente consiga, enfim, já começar a ir mentalizando esse tipo de coisa, ok? Beleza, então temos aqui a nossa nova equação de Maxwell, que é a lei de Faraday. E aqui dá para a gente perceber claramente que essa lei também é válida para a eletrostática, né? Porque quando a gente tem um problema de eletrostática, isso implica que naquela minha região, todas as densidades de carga e as correntes elétricas são estáticas, isso é, elas não variam com o tempo. Então isso implica que o meu campo magnético ele é estático. Se o meu campo magnético é estático, essa derivada torna-se igual a zero, né? Para o caso estático. Então eu tenho de novo o meu campo elétrico conservativo, e aí o meu campo elétrico ele tem que ser gerado exclusivamente por cargas elétricas no modelo eletrostático, certo? Beleza. Ok. Então vamos observar aqui, ó, o que acontece, então, se eu tenho... a gente discutiu aqui o quê? A gente discutiu o caso de uma espira, certo? Numa região em que eu fiz uma variação do campo magnético. O que acontece agora se eu tenho uma espira em movimento?
O que acontece nesse caso? Então a gente discutiu anteriormente o que acontece quando eu tenho um campo magnético variável e eu estou observando uma região do espaço onde existe uma espira presente. Para esse caso a gente tem a indução, né, que é expressa aqui nessa lei de Faraday. O que acontece se eu tenho agora uma espira em movimento? Bem, como a gente discutiu anteriormente, né, vai surgir uma força magnética que vai ser igual a carga vezes a velocidade U vetorial o campo magnético B. E isso aqui se expressa em corrente, né, em corrente elétrica. Só que vejam só, se eu passo essa quantidade de carga aqui dividindo, eu tenho uma expressão que é semelhante à minha expressão de campo elétrico, certo? Porque o campo elétrico, quem que é? É a força elétrica dividido pela quantidade de carga, né, que gerou essa força elétrica aqui, no caso de uma carga pontual, certo? Ou no caso de um campo elétrico que esteja distante o suficiente de uma distribuição de cargas, ao ponto em que eu posso aproximar essa distribuição de cargas de uma carga pontual. Então esse Q aqui seria uma carga envolvida, por exemplo, por uma superfície quando eu estou distante dessa superfície. Então esse cara daqui é a definição da gente de campo elétrico, tá? A definição mais básica. Então nesse caso aqui, eu posso expressar essa força magnética através de algo que é análogo ao campo elétrico. E a gente vai chamar esse cara daqui de campo elétrico de movimento. Então a gente vai chamar ele de EM. Esse M pode lembrar vocês de magnético, né? Mas ele não é um campo eletromagnético, nem é um campo elétrico magnético. Ele é um campo elétrico devido ao movimento de uma espira na presença de um campo magnético. E aqui não há exigência de que esse campo magnético seja variável no tempo. Esse campo pode ser constante, certo? Isso vai gerar uma força magnética que, dividida pela quantidade de carga, vai gerar algo análogo a um campo elétrico. Só que agora a gente vai chamar esse cara de campo elétrico de movimento. Então quem é que vai ser a minha FEM de movimento, né? A minha força eletromotriz de movimento? Essa força eletromotriz de movimento vai ser igual à integral do meu campo elétrico de movimento ao longo da minha espira, dl. Isso aqui naturalmente é igual à integral desse segundo, da minha segunda igualdade, né? A integral de U vetorial B ao longo da minha espira dl. Vamos parar para pensar um pouquinho no que aconteceu aqui. No caso anterior, nós usamos a lei da indução de Faraday para criar um elemento que a gente chamou de transformador, né? Esse transformador aqui, o que ele faz? Ele consegue transferir energia entre dois pontos, mas sem fazer contato elétrico. A gente tem aqui um circuito magnético. A gente utiliza isso para isolação, para transformação de energia, você sabe muito bem quais são as aplicações do transformador. Aqui nós temos uma parada diferente, né? Um movimento gerou um campo elétrico, né? Gerou uma FEM de movimento dentro dessa espira. Então isso aqui tem a cara de geradores elétricos. Então isso aqui tem a cara dos motores elétricos, os geradores, certo? Então como é que a gente faz esse cara daqui? Vamos supor que nós temos alguma força externa que está gerando um campo magnético. Vamos dizer que a gente tem aqui polo norte e polo sul. Então nós vamos ter aqui linhas de campo magnético, né?
nós vamos ter aqui linhas de campo magnético unindo esse polo norte e polo sul. Aqui eu estou fazendo uma aproximação, né? E estou supondo que eu não tenho efeito de borda, certo? E eu vou colocar aqui dentro uma espira. Opa, não. Eu quero colocar ela normal, então eu estou colocando aqui uma espira e essa espira está envolvendo uma certa quantidade de fluxo magnético. O que eu posso fazer agora para induzir uma corrente nessa espira? Eu posso fazer essa espira girar, por exemplo. Deixa eu desenhar num lugar melhor. Aqui, ó. Eu faço essa espira girar. Quando eu faço essa espira rotacionar, eu estou imprimindo uma velocidade U. Deixa eu pegar esse verde aqui. Uma velocidade U nesse cantinho da espira aqui, ó, em relação ao meu campo magnético, certo? No caso, essa parte aqui, enfim, isso tem que ser feito numa posição que não se cancele, né? O meu desenho não foi muito feliz, porque o meu desenho foi muito simétrico, ele vai acabar cancelando. Mas, quando a gente gira essa espira, isso vai produzir uma diferença de potencial entre os terminais da minha espira, produzindo assim corrente. Naturalmente a gente utiliza, né, uma força externa para poder fazer essa rotação, né? Obviamente não adianta a gente usar força elétrica para girar a espira, porque senão a gente está usando força elétrica para girar a espira e a espira gera corrente elétrica, então a gente não é uma conversão eficiente. Mas aí a gente vai usar esse tipo de coisa, Claudiane. A gente pode usar uma queda de água, a gente pode usar ar, a gente pode usar vapor, que é o caso das usinas termoelétricas, né? Basicamente elas queimam carvão, esse carvão gera vapor de água, esse vapor de água, como é quente, né, é menos denso do que a atmosfera, esse vapor sobe sendo liberado na atmosfera, e esse vapor, quando passa por uma certa pá, essa pá gira. Basicamente todos eles funcionam da mesma forma, tanto as hidrelétricas quanto as termoelétricas, quanto as usinas eólicas. Todas elas pegam alguma energia mecânica e fazem essa rotação de uma espira. Essa espira, quando gira, vai gerar essa FEM. E essa é a equação que a gente pode utilizar. Dada uma velocidade, e aqui no caso vai ser uma velocidade angular, certo? Então, dada essa velocidade angular, a gente faz o produto vetorial dela com esse campo magnético. Ok? E aí, esse produto vetorial aqui vai gerar uma FEM, que vai ser a nossa corrente elétrica, certo? É óbvio que aqui é uma situação muito simplificada, porque o nosso objetivo aqui, na nossa disciplina, não é estudar máquinas elétricas. Você já tem uma disciplina, né, para isso, que eu acredito que seja obrigatória para a elétrica e eletiva para a eletrônica, se não me engano, certo? Mas aí essa disciplina vai entrar a fundo nessa questão de como a gente gerar. E inclusive existem formas diferentes, né? Porque, se você tiver percebido, essa velocidade U aqui, ela é apenas a velocidade relativa entre a espira e o campo magnético. Então nós podemos manter a espira estática e girar o campo magnético, ou a gente pode fazer o contrário. A gente pode manter o campo magnético estático e girar a espira. Isso é só uma velocidade relativa, certo? Existem também aqui conectores que vão garantir que a sua espira ela gire sempre no mesmo sentido, no caso dos motores, né? Então vai existir aqui um certo tipo de conector que são conectados por escovas que fazem com que, quando a sua espira rotaciona, ela mude de polaridade para manter a mesma polaridade, e aí a gente não cancela, né, os movimentos. Especificamente no caso dos motores, certo? Eu não sou especialista nisso, então eu não vou entrar muito em detalhes, porque vocês já vão fazer toda uma disciplina sobre essas máquinas elétricas com outros professores que vão saber explicar esse efeito melhor.
Ah, repetir o que, Claudino? Ah, certo. Então, o que acontece? Quando eu estou girando aqui uma aspira, existe uma certa simetria, certo? Eu acho que eu tinha comentado isso, isso é mais na questão dos motores, né? Porque eu induzo uma corrente elétrica aqui, quando eu coloco essa aspira na presença de um campo magnético, e essa conjuntura vai fazer com que exista uma força magnética que pode fazer essa aspira rotacionar. Seria, no caso, o contrário do que está acontecendo aqui, né? Porque o efeito contrário também acontece. Então, eu posso gerar energia girando uma aspira na presença de um campo magnético, ou eu posso também fazer uma aspira girar, certo? Na presença de um campo magnético que varia. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo um motor e não um gerador. No caso dos motores, eu preciso trocar a polaridade para garantir que a minha rotação ela acontece sempre para a mesma direção. Porque se não fosse o caso, ela atingiria um ponto de equilíbrio, né? E pararia de rodar. Então, quando ela atinge um ponto de equilíbrio, eu preciso mudar a polaridade na entrada para ela girar novamente para o próximo ponto de equilíbrio. Aí a gente faz isso com conectores que se alteram. Então eu tenho, por exemplo, conectores aqui com a minha polaridade positiva e negativa, e a minha espira vai girar aqui dentro desse conector, certo? E aqui vai ter umas escovinhas que fazem um contato elétrico de uma espira com uma polaridade ou com a outra. Quando essa espira começa a girar, ela vai atingir um certo ângulo em que essa polaridade vai ser invertida. Imagine aqui essa espira girando. Em algum momento ela vai perder o contato com os dois conectores, e aí ela continua girando, né, por conta da conservação do momento, e aí ela atinge, esse cara vai acabar ligando aqui e esse cara vai acabar ligando aqui. Isso muda a polaridade da espira, o que faz com que ela continue girando na mesma direção. Certo? Ela inverte o sentido da corrente e ela continua girando na mesma direção. Aí, para isso, a escova é um tipo de conector elétrico que é literalmente uma escova, tipo uma escova de cabelo, uma escova de dentes mesmo. Elas são vários fios metálicos, maleáveis. Eles são ligados a uma parte, ou ao rotor ou ao estator, né? O rotor é a parte do motor que gira, o estator é a parte do motor que fica estática. E aí, elas são ligadas, né, numa dessas peças, e a outra fica aqui arrastando na ponta das escovas. Não se preocupe, vocês vão ver isso em muito detalhe e muito mais bem explicado do que eu consigo fazer, certo? Já que essa não é a minha área de expertise. Eu só tenho noções básicas porque eu cursei essa disciplina aí também, mas cursei igual a vocês, certo? Mas então a ideia central é essa, porque como a minha força ela vai ser gerada em um sentido específico, se eu inverto aqui a minha posição, a minha força seria induzida no sentido contrário, certo? E aí isso não é legal para um motor. O motor a gente quer que a força seja induzida sempre na mesma direção. Aí a gente inverte a polaridade para evitar isso, para fazer com que a minha espira continue movimentando sempre na mesma direção, certo? Bem, mas a ideia aqui é só introduzir essa lei como a lei responsável, né, pelos geradores elétricos, não entrar em detalhes sobre isso, até porque vocês já vão fazer isso em outros lugares. Naturalmente, a gente pode aqui desenvolver essa equação usando o teorema de Stokes para encontrar que o rotacional do meu campo elétrico de movimento é igual ao rotacional de U vetorial B. Certo? Então a gente encontra essa versão aqui final, né? Essa versão final desta lei. Beleza.
Então a gente tem, se a gente tiver o caso aqui de uma espira em movimento na presença de um campo magnético variável, a gente vai ter os dois efeitos. A minha tensão induzida na espira vai ser igual à soma das duas. Então ela vai ser menos a integral na superfície S, que é a minha superfície aqui na espira, né? Da variação do fluxo no tempo, ds, mais a minha integral fechada, né? Essa integral aqui, ó, du vetorial b dl. Esse é o caso geral, certo? Em que eu tenho uma espira que está em movimento e ela está também na presença de um campo magnético variável. Esse cara daqui é o meu caso geral da indução magnética. Ou a gente também pode escrever esse cara daqui na forma diferencial. Então, rotacional do campo elétrico total, né, será igual a menos a derivada do campo em relação ao tempo, mais o rotacional de U vetorial B. Essa aqui é a forma diferencial desta equação geral. Então, beleza. A gente tem aqui alguns exemplos, vamos fazê-los. Lembrando que desse capítulo aqui nós não temos lista, tá? Então, exemplo 9.1. Vamos dizer que eu tenho aqui um certo sistema de trilhos em que eu tenho uma barra metálica, certo? E essa barra metálica ela se move a uma velocidade u na presença de um campo magnético B. Esse campo magnético B está presente aqui em todo o espaço, certo? Então, beleza. Essa barra ela pode deslizar, né, entre esses dois trilhos. Vamos supor que esses trilhos são condutores. Então, o que a gente vai fazer aqui é obter a tensão induzida na barra nas seguintes situações. Então, letra A barra está parada, né? Então a minha velocidade na barra é igual a zero, em y igual a 8 centímetros, e o meu campo magnético é variável, né? É 4 cosseno de 10 a sexta t na direção AZ, certo? Dado em Weber por metro quadrado. Beleza. A gente tem essa distância aqui também, né? Dado no problema. Essa distância aqui é igual a 6 centímetros. A gente coloca o eixo X aqui para baixo e o eixo Y nessa direção, né? Então, X e Y, e o Z está saindo da página, né? Então, B está apontando nessa direção aqui, exemplificada. Então, no primeiro caso, a barra está parada em 8 centímetros, esse é o meu campo aqui, né? 4 cosseno e aqui U. Beleza. Então, como é que a gente soluciona isso?
a gente pode solucionar dizendo que a minha tensão induzida... no caso, vamos olhar para o caso geral, certo? Eu não tenho velocidade, então esse segundo termo aqui ele será nulo. Eu posso calcular minha Φ induzida diretamente por essa integral. Então, minha Φ induzida vai ser igual a menos a integral na superfície S da derivada de B com relação ao tempo, ds. O meu ds aqui é igual a dx dy a z. E quem é que vai ser a minha derivada, né? A derivada do campo magnético no tempo. A derivada do meu campo magnético no tempo vai ser igual a essa derivada aqui. Então ela dá 4 vezes 10 a sexta, não é isso? T, esse cara daqui vai sair. 4 vezes 10 a sexta. Aí cosseno, a derivada do cosseno vai ser menos o seno. Então menos seno de 10 a sexta T a Z. Beleza. Então, a minha tensão induzida vai ser menos, tem um menos com menos, né? Então vai dar a integral da integral dessa derivada. Então 4, 10 a sexta, seno de 10 a sexta T, a Z com a Z, dx, dy. Beleza. Então a integral em x vai ser de 0 a 6 e a integral em y vai ser de 0 a 8, que foi o ponto onde estava parado, né? Parado esse cara. Ah tá, faltou só um detalhe aqui. Isso aqui está dado em miliweber por metro, certo? Aí como está em miliweber por metro, então esse cara daqui vai ser multiplicado por 10 a menos 3, certo? Então esse 10 a sexta aqui, quando eu multiplico por 10 a menos 3 do mili, fica 10 ao cubo. Só para a gente ficar igual ao exemplo do livro e não dar matematicamente diferente, mas é a mesma coisa, certo? A resolução é o mesmo princípio. Então essa integral aqui, ó, veja que o meu integrando, que é a derivada do campo com o tempo, ele não depende da minha posição xy, então ele pode sair aqui. E eu vou só integrar dx e dy. O dx vai dar 6 e o dy vai dar 8. Isso aqui está em centímetros, né? Isso aqui está em centímetros, 6 centímetros. Então os meus limites de integração aqui eu posso expressar em metros, né? Então 0,06 e 0,08. Beleza. E essa integral vai dar 19,2 seno de 10 a sexta T volts. Beleza. Letra B. Na letra B, a gente pede para resolver quando a barra desliza a uma velocidade constante de 20 AY, certo? Já em metros por segundo. E o meu campo magnético é constante, certo? Meu campo magnético é igual a 4 AZ dado em miliweber por metro quadrado. A minha densidade de fluxo magnético, certo? Beleza, então nesse caso aqui foi o caso contrário, né? Esse primeiro termo agora é que vai ser nulo, já que o meu campo é constante com o tempo. Então eu posso usar, ó, a segunda forma aqui. A minha tensão induzida é igual à integral numa curva fechada. É curva ou superfície? É curva, certo? Do rotacional de B integrado ao longo de dl.
Beleza, então agora a gente precisa encontrar quem é o rotacional B. O rotacional B não, é o vetorial B. Certo? Então quem é o vetorial B, né? Como aqui ambos possuem apenas uma componente, a gente pode fazer isso aqui diretamente, né? Então eu tenho 20 vezes 4 e isso multiplica a y vetorial AZ, certo? Eu tenho aqui miliweber, então 10 a menos 3 também. Surge um 10 a menos 3 aqui, então 20 vezes 4, 10 a menos 3, a y vetorial AZ. Aí a y vetorial AZ é igual a x. Então a gente tem aqui 80, 10 a menos 3 vezes AX. Esse cara daqui é o vetorial B. Beleza. Agora a gente só precisa integrar esse cara daqui ao longo do meu comprimento. Então quem é que vai ser o meu comprimento? Eu estou integrando de x igual a L até 0. Então quem é que vai ser a minha Feynman? Peraí, só um momentinho aqui. Só um momento. Ok, beleza. Valeu. Quem que vai ser o meu DL aqui, né? Quem é que vai ser a minha tensão induzida nessa barra? O meu DL é o comprimento da própria barra, certo? Comprimento da própria barra. Então eu estou fazendo a integração aqui, ó, ao longo da barra, certo? Esse aqui é o meu valor de U vetorial B e o meu DL vai ser dx AX. Portanto, estou fazendo aqui minha tensão é igual a integral em x, né? Então esse cara daqui vai ser integral de 80, 10 a menos 3, AX vai dar 1, então dx integrado de 0 até 0,06. E aqui vai depender da polaridade que você escolher, né? Aqui eu estou integrando de 0 a 0,6, então vai dar um valor positivo, certo? Mas aqui só depende da orientação aqui dos terminais que você escolher. Então esse cara daqui vai dar 4,8 milivolts. Beleza? E a letra C é quando eu tenho as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então vamos dizer que a barra desliza numa velocidade de 20 AY metros por segundo e que o meu campo magnético seja igual a 4 cosseno de 10 a sexta T menos Y a Z, isso dado em miliweber por metro quadrado. Beleza, então agora eu vou ter a mesma situação, eu vou ter o caso geral, né? Que a minha tensão induzida vai ser igual a menos a integral na superfície S de B ds, esse cara daqui a derivada, né, temporal. Na verdade agora ds vai, a minha área S vai depender do tempo também, né? Então eu não posso colocar
eu não posso colocar esse cara dentro, eu tenho que colocar ele fora. Então, del t, b, ds, né? Isso eu coloco fora porque a própria área S vai variar com o tempo, né? Já que eu tenho uma velocidade. Então, minha derivada parcial tem que ficar fora. Mais a integral de u vetorial b na linha, né? Na linha fechada ali, dl. Beleza. Aqui não vai ser uma linha fechada, né? Porque trata-se só do comprimento da barra. Então, integrando x de 0 até 6. Beleza. Então, a primeira coisa que eu faço é derivar o meu campo em relação ao tempo, né? Então, a minha derivada do campo em relação ao tempo, como é que vai ser? Minha derivada em relação ao tempo vai ser, né, novamente a mesma coisa. Então, 4, esse 10 a sexta aqui vai sair, né? Só que aqui eu tenho o 10 a menos 3 do mili, então 10 ao cubo, certo? Cosseno, não, seno, né? Seno de 10 a sexta t menos y. Esse cara daqui é a minha derivada do campo no tempo. E aí, quem é que vai ser a minha integral de superfície? Deixa eu colocar mais uma página aqui. Quem é que vai ser a minha primeira integral, né? Minha integral vai ter aqui duas componentes. Aqui faltam menos, né? Que a derivada do cosseno é menos o seno, né? Então quando eu derivo fica menos aqui. Então o menos vai sumir nesse momento aqui. Então vai ser esse cara daqui, 4, 10 ao cubo, seno de 10 a sexta t menos y, integrado no meu ds. Quem é o meu ds? Meu ds é dx dy na direção AZ. Aqui tem um AZ também, né? Beleza. Só que aqui, ó, a minha posição y, ela depende do tempo, certo? Então eu tenho que integrar primeiro. Primeiro eu tenho que integrar em y, já que ela vai variar com o tempo, e depois eu integro em dx. Então meu y vai variar entre meu 0 e o y atual, e o meu x vai variar sempre entre 0 e 0,06. Beleza? Porque esse meu y aqui, ó, ele é um valor diferente para cada instante de tempo. Ok? Ele é um valor diferente para cada instante de tempo. Então, fazendo a primeira integral... Ah, sim, falta a segunda parcela, né? Quem que é a segunda parcela? A segunda parcela é a integral de L, U, vetorial B. Então, se a gente observa aqui direitinho, né, a polaridade, a gente vai fazer a integração de 0,06 até 0, né, essa integral na curva L, de 20 a y, vetorial, o meu campo, certo? Cadê meu campo? O campo magnético está aqui, né? 4, 10 a menos 3, cosseno de 10 a sexta menos y. Então, 4, 10 a menos 3, cosseno de 10 a sexta t menos y. Isso aqui na direção a z. E a gente está integrando esse cara daqui na direção... Faltou espaço aqui, não foi? Espera aí. E a gente está integrando esse cara daqui na direção dx a x.
Beleza. Então quem é que vai ser essa minha primeira integral, né? Note que aqui eu posso separar essas integrais aqui, né? Então eu posso simplesmente integrar com 0,06, então minha tensão de Fein vai ser igual a 0,06, que multiplica essa integral aqui, integral de 0 até y de t, de 4, 10 ao cubo, seno de 10 a sexta t menos y dy, mais, aí aqui vai ser integral de 0,06 até 0 dessa quantidade aqui. Então aqui, ó, a y vetorial a z vai ser igual a x. Então esse cara daqui vai dar novamente 80, 10 a menos 3, cosseno de 10 a sexta t menos y dx. Beleza. Então, essa integral aqui, estou integrando seno de menos y, né, em relação a dy, vai ser simplesmente o cosseno de menos y. Então, essa é a minha tensão induzida aqui no meu primeiro termo, que vai dar 240 cosseno de 10 a sexta t menos y avaliado entre 0 e y. E o meu outro termo aqui vai dar menos 80. Bem, vai dar 240 aqui também, certo? Cosseno de 10 a sexta t. Peraí, como é? Ok, vai dar menos 80, 10 a menos 3, vezes 0,06, que é a integral do dx, né? Vezes o cosseno de 10 a sexta t menos y. Okay. Beleza. Então aqui o meu resultado da Fein induzida é 240 cosseno de 10 elevado a sexta t menos y, que é o ponto final, menos o ponto inicial, que é 240 cosseno de 10 a sexta t menos esse cara daqui, né? Menos 4,8, 10 a menos 3, cosseno de 10 a sexta t menos y. Beleza. Bem, esse cara daqui é o resultado. Vamos fazer mais um exemplo. Exemplo 9.2. Então, vamos lá. Então, nesse exemplo, o que a gente tem? A gente tem uma espira que se movimenta, né, na presença de um campo magnético. Então, vamos colocar aqui um sistema de coordenadas. X, Y e Z. E vamos dizer que essa espira ela faz uma velocidade angular, né? Ela tem uma velocidade angular.
E no outro lado aqui ela é encerrada por uma resistência. Essa resistência aqui nesse lado tem 0,1 ohms. Beleza. A altura da espira é de 3 centímetros. E o lado dessa espira aqui é de 4 centímetros. Os lados da espira são A, B, C e D. Certo? Os 4 vértices. E vamos dizer que ela rotaciona com uma velocidade angular, certo? Cuja frequência de rotação é de 50 Hz. Ela gira aqui, né, 50 vezes por segundo. Ou a gente poderia também expressar isso aqui como 50 RPS. Beleza? Então aqui o que a gente vai encontrar? O campo, né? Faltou isso aqui. O campo vai ser igual a 50 AX miliveber por metro quadrado. Beleza, então o campo magnético está nessa direção, né? O que a gente tem aqui? A gente tem o caso em que uma espira, ela rotaciona, ou seja, ela tem uma certa velocidade, né, em relação ao campo magnético. E essa velocidade, ela vai ser dada por um certo valor U. Beleza. Vamos primeiro observar a seguinte situação, certo? Vamos supor que a minha espira, meu lado AD, por sofrer essa rotação, vai sofrer, né, a indução de uma FEM. Vamos dizer que ela seja aqui tensão 1, V1. No caso do meu trecho BC, o trecho BC, em relação ao campo magnético, tem a mesma velocidade. Vocês concordam? Então, portanto, a tensão induzida no trecho BC também será a mesma tensão V1. Portanto, ambas irão se cancelar, né, na soma total, aí, quando a gente estiver fazendo a soma das tensões ao longo dessa espira. Já o meu trecho AB, ele não possui velocidade em relação ao campo, porque a minha espira está rotacionando em torno do eixo Z, né? Minha espira está rotacionando em torno do eixo Z. Portanto, a minha velocidade relativa do trecho AB em relação ao campo é zero. Isso significa que eu terei uma tensão apenas induzida no lado DC. Concordam? Beleza. Então, o que a gente quer induzir? O que a gente quer encontrar? A FEM induzida em T igual a 1 milissegundo e, letra B, a corrente induzida em T igual a 3 milissegundos. Beleza. Então a gente sabe, né, que a tensão induzida nessa espira aqui pode ser dada pela expressão integral de U vetorial B dl. Ok. Quem é que vai ser o meu dl? dl é a integração aqui ao longo da espira. Então, meu dl será igual a dz a z. Quem é que é a minha velocidade?
Aqui no caso da minha velocidade, ela vai ser uma velocidade angular, né? Certo? Então, a minha velocidade angular aqui, eu posso dizer que é um certo ômega. Portanto, a minha velocidade tangencial aqui nesse ponto será o raio vezes essa velocidade ômega na direção a φ. Essa minha velocidade ômega, por sua vez, eu posso expressar como dφ dt a φ, né? Então, beleza. Aqui eu tenho a minha velocidade u, aqui eu tenho o dl. Quem é o meu raio ρ, né? Ρ é igual a 4 centímetros, já que a gente está a 4 centímetros distante do eixo. Além disso, a minha velocidade angular é igual a 2π vezes a minha frequência de rotação, f. Então, esse cara daqui é igual a 100π. Beleza. Então, agora, eu vou relembrar aqui, né, que o meu campo está na direção a x. Então, eu posso converter esse campo para coordenadas cilíndricas, né? Então, o meu campo é igual a 50 AX miliweber por metro quadrado. Então, basta a gente se relembrar lá daquela regrinha que AX é igual a cosseno de φ a ρ menos seno de φ a φ. Esse cara daqui vai ser igual a 50, que multiplica cosseno de φ a φ, desculpa, cosseno de φ a ρ menos seno de φ a φ. Isso tudo dado em miliweber por metro quadrado, né? Então agora a gente já pode obter quem é o vetorial B. Deixa eu colocar mais uma página. O vetorial B a gente pode resolver fazendo um determinante. Então, nesse determinante a gente coloca aqui as nossas coordenadas, a ρ, nossos vetores, né? A ρ, a φ, a z. E aqui a gente coloca os valores de u e de b. O que era u? U é ρ, ômega, a φ, né? Então, aqui no lugar de a φ eu coloco ρ ômega e 0 nas demais coordenadas. E o meu campo magnético vai ser 50, 10 a menos 3, cosseno de φ na direção a ρ. Agora faltou espaço. Essa ferramenta é tão cômoda. 50, 10 a menos 3, cosseno de φ na direção a ρ, né? E na direção a φ, 50, 10 a menos 3, seno de φ na direção a φ e 0 na direção a z. Então, vocês vão ver que o único termo aqui não nulo é o termo que está nessa diagonal aqui, na diagonal secundária. Então, menos, né, por conta de ser na orientação da diagonal secundária, 50, 10 a menos 3, ρ, w, cosseno, w não, ômega, cosseno de φ na direção a z. Beleza. Então agora a minha φ induzida vai ser igual a minha integral dessa quantidade naquela linha, né? O meu dl é dz a z. E eu estou avaliando a tensão nessa direção aqui, né? Estou avaliando a tensão aqui. V. dc. Então isso implica que a minha integral
ela vai ser feita de 0 até a minha altura H, que aqui é 3 centímetros, integrando na direção da tensão aqui, né? Então a minha integral vai de 0 até 3 centímetros dessa quantidade, então menos 50, 10 a menos 3, rho, ômega, cosseno de φ, AZ, né? Então aqui eu vou integrar em dz, que aqui eu estou integrando essa quantidade dl, né? Mas o dl é dz/az. Então, produto interno, AZ igual a 1. Sobra aqui o meu dz. Então, substituindo todo mundo aqui, esse cara vai dar menos 6π cosseno de φ. Menos 6π cosseno de φ milivolts. Beleza. Então agora basta a gente determinar quem é que é φ em t igual a 1, que é a tensão, né? A gente deve lembrar aqui que, como esse cara daqui está girando, φ é uma função de t, né? Então a tensão induzida em t igual a 1 vai ter essa mesma função, né? Menos 6π cosseno de φ de t igual a 1 milivolts. Então, beleza. Basta a gente lembrar aqui que a minha frequência angular ômega é dφ dt, o que implica que, se eu fizer, né, aqui a minha integração em relação ao tempo, eu encontro o meu φ de t igual a ômega t mais uma certa constante, C0, né? Beleza. O problema colocou aqui como caso inicial, na verdade no livro até tem um erro de digitação. Ele coloca que a espira começa no plano XY, mas na verdade o que ele queria dizer era plano YZ. Na versão em inglês dá pra ver que o que o livro está dizendo é que em t igual a 0, a espira está sobre o plano XY. Desculpa, XY não. YZ. Então se a gente volta para cá, né? Se a espira está no plano YZ, significa que ela está fazendo aqui 90 graus, né? Meu φ é igual a 90 graus. Ou π sobre 2. Então, meu φ de 0, que é igual a minha constante de integração, é igual a π sobre 2. Então, a minha tensão induzida em qualquer tempo será menos 6π cosseno de φ, né? Aí φ é esse cara daqui, então cosseno de ômega t mais π sobre 2 milivolts. Essa é a FEM induzida. Então a corrente induzida na espira vai ser simplesmente essa tensão aqui, VDC, dividido pela resistência, já que as duas tensões V1 aqui se cancelam. Certo? Então a minha corrente é só isso aqui dividido por 0,1. A minha corrente induzida vai ser essa minha tensão dividido por 0,1. Então 60π cosseno, né, de ômega t mais π sobre 2 miliampere.
escolhendo a corrente aqui convenientemente como você quiser, né? Porque você pode dizer que a corrente é menos e desenhar a corrente para o lado contrário. Mas o que a gente vê é que essa tensão ela aqui vai ter um valor negativo, né? A gente escolheu a polaridade errada. Então ela vai ter um valor negativo, que significa que a corrente vai fluir no sentido contrário, né? Então a corrente ela está fluindo nesse sentido aqui, ó. E se eu escolho a corrente nesse sentido, então ela vai ficar positiva. Aí aqui é só você substituir os tempos, certo? Para t igual a 1, a tensão induzida vai ser quanto? 5,8 milivolts. E para t igual a 3, a corrente vai ser igual a 0,15 miliampere. Mas essas são as expressões gerais, certo? Bem, dá tempo da gente fazer mais um, né? Então, vamos lá. Agora vamos fazer o exemplo 9.3. Beleza. Então no exemplo 9.3 a gente tem um transformador, né? A gente tem um circuito magnético. Então vamos fazer aqui um círculo. Então esse cara daqui vai ser o nosso toroide, certo? Assim fica mais fácil. Beleza. Então esse toroide ele tem raio médio igual a ρ zero. Esse raio médio aqui é igual a ρ zero, que é 10 centímetros. Beleza, e ele tem dois enrolamentos. O primeiro enrolamento é o enrolamento primário. Ele está enrolado nesse sentido aqui. E o enrolamento secundário está enrolado no mesmo sentido. Ok. Então eu vou ter aqui uma certa tensão de entrada V1 no primário, uma corrente I1, e essa corrente I1 vai variar no tempo, né, logicamente, já que a gente quer induzir na saída uma tensão V2. Ok, e eu tenho N1 enrolamentos na entrada e N2 enrolamentos na saída. Beleza, então esse circuito aqui ó, tem uma área de seção reta uniforme. Então meu S dentro desse toroide aqui é minha área de seção reta. Deixa eu até desenhar ele aqui. Então minha área de seção reta aqui vai ser esse meu S. Minha área de seção reta é de 10 a menos 3 metros quadrados. Ok. Então esse circuito vai ser energizado por uma corrente igual a 3. A minha corrente de entrada é igual a 3 seno de 100 πt. Ou seja, eu estou alimentando esse circuito aqui por uma corrente de 50 Hz, certo? A gente vai assumir que o meu primeiro enrolamento tem 200 espiras. E o meu segundo enrolamento tem 100 espiras. E a gente vai assumir que a minha permeabilidade magnética é 500
vezes a permeabilidade magnética do vácuo. Beleza. Então o que a gente quer aqui? A gente quer determinar qual que é a tensão na saída. Certo? Então determine quem é V2 de T. Ok. Então, primeiro de tudo, a gente tem que determinar quem é o fluxo magnético dentro do circuito, né? Vamos ver a direção do fluxo magnético. Então, se você coloca os seus dedos, né, na direção da corrente I1 de T, ela vai fazer um certo envolvimento, né, no toroide, e o seu polegar vai apontar na direção do campo magnético. Então, isso significa que o meu campo magnético no interior aqui vai estar nessa direção. Certo? E esse fluxo magnético, ele vai ser variável no tempo, uma vez que a minha corrente I é variável no tempo, certo? Essa variação no fluxo magnético vai ser percebida pelo enrolamento N2, né? Então a gente sabe lá dos circuitos magnéticos que a gente pode dizer, usando o equivalente da lei de Ohm, que a minha força magnetomotriz é igual à minha relutância vezes o fluxo magnético que foi induzido, né, ali naquela região. Ou eu também posso dizer que o meu fluxo, né, que é o que eu quero obter, vai ser igual à minha força magnetomotriz dividido pela minha relutância. A minha força magnetomotriz é N1, meu número de espiras, vezes a minha corrente I1. Beleza. Isso aqui vai ser dividido pela minha relutância. Minha relutância é L, em que L é o comprimento aqui do meu material magnético, né? Então vai ser 2π vezes esse raio aqui, ρ0, dividido pela minha permeabilidade vezes a área, né? É a mesma fórmula que a gente usou lá para resistência, só que agora a gente vai utilizar no lugar da condutividade, a gente vai usar a permeabilidade magnética. Então a gente pode reescrever esse cara daqui como N1 e 1. Aí μs vão para cima, μs dividido por L, né? L é o comprimento aqui, então esse comprimento médio do meu toroide vai ser igual a 2π ρ0. Beleza. Pela lei de Faraday, a gente consegue obter quem é a minha FEM induzida V2. Então, quem é que vai ser o meu V2? V2 é menos a derivada do fluxo concatenado em relação ao tempo. Quem que é o fluxo concatenado, né? Quantas vezes a minha espira N2 ela envolve o fluxo, certo? Então, se a gente estiver aqui fazendo esse enrolamento, o que vai acontecer aqui? Ele vai enrolar esse fluxo psi N duas vezes. Então isso aqui é menos N2, a derivada do fluxo em relação ao tempo. Então aqui a gente pode multiplicar, ó, esse cara a gente obteve aqui, né? A gente obteve o fluxo aqui. Então, N1 é constante, μ é constante, a área de seção reta é constante, 2π, o raio também é constante, então todo mundo sai. Então, eu vou ter aqui menos N1, N2, μ, S, dividido por 2π, ρ0. Então, todos esses elementos são constantes. Isso vezes a derivada da corrente I1 de T dt. Beleza.
Então agora é só fazer essa derivada, né? Eu já tenho todos esses valores aqui, eu não vou substituir tudo isso aqui. Eu só vou dizer que é menos N1, N2, μs sobre 2π rho 0, vezes essa derivada aqui, né? Cadê o I de t? O I de t é 3 seno de 100π vezes t. Então a derivada do seno vai ser o cosseno. Então 3 vezes 100π Então, 3 vezes a minha frequência, né, ômega, 100π, vezes o cosseno de 100πt. Beleza? Então, isso tudo aqui é igual a menos 6π cosseno de 100πt. Beleza. 4. Que foi, Claudiano? Não entendi o 4. Eu esqueci um 4 em algum lugar? Ah, tá. Ah, ok, certo. No caso, a quantidade de espiras é 100, né? N2 é igual a 100, não 4. Só que eu só desenhei aqui 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Eu não desenhei 100. Ah, tudo bem. Beleza, né? Então a gente mostrou aqui como é que a gente obtém uma tensão na saída, né? Note que esse valor aqui é negativo como esperado, né? Porque aqui, se você fizer a regra da mão direita, você vai ver que a corrente vai ser induzida na polaridade contrária do que a gente desenhou aqui. Certo? Então, esse fluxo tem que dar negativo mesmo. O fluxo não, né? O fluxo é positivo na direção que a gente escolheu, mas a tensão induzida tem que ser contrária, né? A regra da mão direita, porque a gente escolheu no sentido errado aqui, vamos dizer assim. No sentido oposto do que seria normalmente. Bem, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui. Na próxima aula, nós vamos ver a corrente de deslocamento, certo? Que é o que vai introduzir um efeito temporal do campo elétrico dentro do campo magnético. E aí a gente completa o parzinho de equações que vai nos dar a equação da onda, que a gente vai utilizar para eletromagnetismo 2 e aí para tudo que a gente tem a ver com propagação. Perfeito? Alguma dúvida, gente? Beleza. Então vamos lá, vamos ter força, o curso está acabando e aí a gente consegue a gente vai terminar, certo? Então, força na reta final, tá todo mundo cansado, eu também, mas a gente vai conseguir, beleza? Obrigado, pessoal. E até a próxima.